Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai ter que falar sobre o paper que saiu sobre o Bitcoin, vindo do Banco Central Europeu. Eu juro que eu tenho me esforçado para trazer questões fundamentalistas e ficar longe das polêmicas, mas eu não vou ter como não passar por esse paper, porque eu acho que foi uma das coisas mais malucas que eu li nos últimos momentos, e eu espero que alguém tenha alguma defesa, que alguém possa me dizer por que não é maluco, porque para mim foi uma insanidade completa. A gente também vai comentar sobre a questão do preço, né? Na madrugada de hoje, de ontem para hoje, né, o Bitcoin atingiu 69.400, depois corrigiu, está sendo negociado a 67 mil dólares. Vamos falar um pouquinho sobre esse price action, né? Sobre essa questão e passar por algumas outras notícias relevantes para iniciar essa semana, tá certo? Mas antes da gente ir para a polêmica do paper, eu peço que, caso você ainda não seja inscrito, que você se inscreva, considere também se tornar membro do canal por só R$5 e apoiar o meu trabalho. No link do vídeo também tem o link do meu curso Cripto de A a Z completíssimo, 8 módulos ali falando tudo que vocês precisam saber, desde as questões de ciclo do mercado, passando por DeFi, questões de pool, análise on-chain, análise gráfica, tudo, tá certo? Mas sem grandes enrolações, bora pro assunto do vídeo, tá certo? Primeiro, só mostrar para vocês um pouquinho aqui, né? Todo mundo já deve ter visto, mas todo mundo fica a par do preço. Então, na madrugada de ontem para hoje, né, o Bitcoin atingiu ali os 69.400, né? Um desempenho de preço bem interessante. Quando a gente considera o que ele fez na semana, é até de certa perspectiva saudável, digamos assim, né? Então, o preço do Bitcoin subiu mais de 18% praticamente em 11 dias, né? Teve essa correçãozinha hoje, mesmo com essa correção, o preço continua sendo negociado acima da média móvel de 200 dias, né? Considerada a média da Bull Run. E com isso também nós temos, né, agora no gráfico diário, uma estrutura altista finalmente, né? Então, conseguiu superar os topos locais, fez um novo topo, conseguiu bater o time high em reais, e inclusive, né, deu essa correção. Hoje todo o mercado tá corrigindo, tá? Se a gente vê, o ouro tinha atingido uma nova all-time high, todos os dias atingiu all-time high, tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias atingindo all-time high do ouro, né? Hoje tinha subido atingindo ali os 2.740 praticamente, depois corrigiu. SP500 também está corrigindo. Assim, os maiores índices, né, do mercado acionário estão tendo uma correção. Dow Jones também corrigindo. E não teve nenhum acontecimento macro, assim, realmente significante. Provavelmente é uma reação do que aconteceu semana passada, né? Semana passada nós também tivemos um desempenho de preço não relacionado a notícias, digamos assim. Tudo subiu, inclusive coisas que tenderiam a não subir juntos, muito provavelmente por conta da questão da precificação das eleições americanas, e talvez hoje é um pullback em relação a isso, por conta das notícias relacionadas ali ao encontro dos BRICS, né, da nova moeda, essa questão da economia dos Estados Unidos. Então, provavelmente hoje é uma reação de preço de pullback ao crescimento que a gente teve na semana passada, porque tudo subiu, mas não teve de fato hoje nenhuma notícia extremamente significante, assim, que apontaria por que essa queda. Eu acho que é uma queda de um pullback, né, uma correção vinda do desempenho de preço da semana passada. Porém, o que aconteceu especificamente em cripto aqui que vale a pena salientar? Eu mostrei pra vocês, né, teve esse paper que tá circulando hoje, assim, por todos os lugares. Na verdade, acho que ele já tá circulando faz uns dias, né, mas hoje ele ganhou um pouco mais de notoriedade, digamos assim. Nesse paper, gente, o que acontece? O Banco Central da Europa, né, o Banco Central Europeu, ali, ele publicou esse paper falando sobre as consequências do aumento do preço do Bitcoin. E o que é muito maluco, né, aqui é uns highlights, algumas notas, né, importantes ali em relação a esse paper. O que eles estão dizendo, né? Então, em termos absolutos, os early adopters, né, aqueles que adotaram cripto antes, vão ter o seu valor, né, a sua riqueza aumentada às custas, né, ele diz, do consumo, né, e da riqueza daqueles que não são holders do Bitcoin. Ou daqueles que vão se investir só no late stage, né? Então, tá dizendo,
os early adopters do Bitcoin vão ficar ricos à custa daqueles que não holdaram. E daí, né, ele tá falando que basicamente isso vai criar um sistema, né, ou vai criar, na verdade, uma distribuição ali da sociedade, e eles continuam dizendo, né, deixa eu ver como é que eu vou diminuir aqui só para que vocês consigam ver, né, essa redistribuição da riqueza e desse poder de compra, né, vinda daqueles que compraram Bitcoin, vai ocorrer, não pode, né, acontecer sem haverem consequências para a sociedade, né? Mesmo que esses latercomers, né, aqueles que adotarem depois, não puderem atribuir a perca do seu poder de compra, né, aos bitcoiners, eles vão se sentir mal e frustrados. Isso vai causar uma desassociação maior na sociedade, né? Então, o que deixou todo mundo muito chocado com esse paper, né? E até vocês podem ter uma leitura, algumas notícias como essa, né? Quem não tem Bitcoin vai ficar pobre, que poderia ser uma leitura positiva, mas o aspecto desse paper é que ele está culpando, né? Ele diz, tipo, at the expense, tipo, essas pessoas estão ganhando dinheiro às custas dessas outras, né? E tá basicamente dizendo que a perda do poder de compra das pessoas é culpa dos bitcoiners, né? O que é muito maluco. E aí eu até queria trazer para vocês um dado que eu acho muito incrível, uma pesquisa que eu acho muito incrível, deixa eu ver aqui, cadê o site? Essa aqui, que mostra as moedas, né, o histórico de moedas que já morreram. E aí o que ele mostra, né? Então, desde aqui, a primeira é de 1814, se eu não me engano, 1814. Então, desde 1814, 590 moedas fiduciárias já morreram, sendo que 25% delas morreram devido à hiperinflação. E 20% morreram por guerras, né? Então, daqui tem o motivo de porque, enfim, elas morreram. Então, assim, o processo de perda de valor das moedas, né? Muito aqui direcionado principalmente por hiperinflação, que nem é inflação, é hiperinflação, é um processo que existe há 200 anos. Então é muito maluco culpar o Bitcoin por isso, né? E quando a gente pensa, por exemplo, e o ouro, e as ações, Nvidia, e quem ficou rico com ouro, né? O ouro tem, cara, que infinitas vezes mais o market cap, né? O Bitcoin tem market cap de 1,3 tri, o ouro tem market cap de 18 tri, Apple 3,5, Nvidia 3,4. Nvidia subiu mais do que o Bitcoin. Então é quase como se dissessem, tipo, a culpa do poder de compra das pessoas é porque alguém comprou Nvidia e essa pessoa ficou rica, né? Então, esse paper tá deixando todo mundo muito, sim, estranhando mesmo, né? Tipo, é um argumento estranho, eles invertem, né? Então, você tem um ativo que consegue fazer com que as pessoas não perca tanto valor de compra, mas claro que todo mundo, né, mesmo os bitcoiners, eles estão sujeitos, né, à questão da inflação e à questão de ficarem cada vez mais pobres. E aí existem algumas opções, né, que essas pessoas procuram. O investimento, existe a questão do ouro, dos metais, das criptomoedas, das ações, sei lá. Buscam coisas, né, e aí você culpa essas pessoas pelos problemas. É muito doido, né, até também fiz esse post no LinkedIn aqui, teve bastante comentários. Eu quero que vocês deixem nos comentários aqui realmente qual é a perspectiva de vocês em relação a esse argumento. E se para vocês eles fazem algum sentido, assim, porque fiquei pensando muito sobre não conseguir encontrar um argumento que fizesse sentido, né? E eu não sei, no final das contas, né, que o jeito que o Livecoins publicou essa matéria quase parece um exercício, né? E aí, não sei, eu realmente fiquei um pouco chocada, né? Quero de verdade ouvir o argumento de vocês em relação a isso. Mas o que eu acho que é mais maluco, né? A gente tem, então, esse tipo de notícia, junto com, por exemplo, esse tipo de notícia aqui, né? Por exemplo, também frases, né, de pessoas ali relacionadas ao governo, né? Dizendo que, enfim, só tem poucas transações de cripto, não serve pra nada, né? Alguns dizendo que deveria ser banido ou deveria ser taxado de forma muito, muito selvagem ali, porque faz mal para tudo, mas ao mesmo tempo nós também temos notícias como essa, né? Então, de fundos de pensões gigantes olhando para o mercado cripto, né? Então, aqui especificamente, esse fundo de Londres com 1,5 trilhão em ativos, né, olhando para o mercado de tokenização, vendo como uma opção interessante, né? Nós temos diariamente BlackRock tecendo elogios ao Bitcoin, mas também entrando no mercado cripto de forma geral, né? Então, especificamente esse token, né, o token Beauty ali, da BlackRock, que vai provavelmente entrar ali como colateral dos futuros para o mercado
cripto de forma geral, né? Então a gente tem essas guerras de narrativas, né? Sempre tivemos, mas especificamente esse texto de hoje me deixou um pouco, tipo, caraca, que loucura, né? Que argumento estranho. Então nós temos essas coisas acontecendo. Acho que vale de novo, né, salientar que a questão do ouro. Quem não conhece, gente, o Otávio Costa faz análises muito legais em relação ao mercado dos commodities ali, de ouro e prata, né? Ele tem falado há bastante tempo da questão do mercado da prata, né? Que ainda não subiu tanto quanto o ouro, né? E tende a subir. Tem a prata e o Bitcoin. Ela tem uma relação parecida com Bitcoin e Ether nos ciclos passados, né? Então tende a ter um desempenho próximo, mas sobe um pouquinho atrasado, digamos assim, né? Então ele especificamente acredita ali que a prata pode estar desvalorizada. Acho que é interessante. E nós também tivemos, né, alguns anúncios ali relacionados ao BRICS, né? E planejamentos de adicionar metais, né? Os metais preciosos ali nos próximos anos, né? Então aqui especificamente um anúncio que parece que veio de uma mídia da China, tá? Esse cara especificamente, ele faz umas análises bem legais em relação ao ouro e à prata também, mas aí basicamente o que ele tá falando, né? No último anúncio ali, que foi lançado, né, na Rússia, da Rússia em dia 29 de setembro, ficou claro ali que os planos, né, deles de aumentarem de forma significativa os estoques ali de metais preciosos nos próximos anos, incluindo a compra de prata. Eu citei para vocês já há algum tempo, inclusive publiquei antes de começar. A Rússia já tinha anunciado o mês inteiro de setembro que ela ia fazer compras de ouro. Quase que num DCA, eu tinha contado já pra vocês, mas aí, né, basicamente em setembro, eu falei assim, cara, a gente vai continuar nos próximos anos comprando metais preciosos, comprando também prata, né, pra adicionar ali nas nossas reservas. E aí nós também temos, né, a questão do BRICS ali, e do que a gente tá vendo, né, a questão desse BRIC Pay, vai ser sistema de pagamento, né, envolvendo as moedas dos BRICS, mas provavelmente também o ouro e talvez a prata, né? Então a gente provavelmente vai continuar vendo a ascensão desses metais acontecendo, né? Por todos os lados que a gente olha, nós vemos essas notícias. Então, por mais que esteja super esticado o preço do ouro, né? Quando a gente considera o gráfico, né? Basicamente, do ouro, é realmente assim. Deixa eu ver se tá aqui. Aqui. Né, o gráfico do ouro, vamos voltar aqui. Tá esticado o preço, né? Tem subido de forma absurdamente imparável desde 6 de outubro, né? Então, um desempenho ali, um price action absurdo, mas de acordo com o cenário que a gente vê, assim, por mais que esteja muito esticado em termos de, talvez, risco e recompensa, né? As notícias, especificamente as compras dos bancos centrais, parecem que vão continuar por um tempo, é o que a gente tem visto, tá certo? E aí, isso tudo, né, junto com essas questões dos conflitos geopolíticos, dos planos que os BRICS, né, e talvez o Putin ele tem em relação ao dólar, então a gente provavelmente vai continuar vendo essas questões acontecerem. Só um overview, né, da semana passada também, que acho que vale a pena citar dentro de todos esses cenários em que o Banco Central diz que o Bitcoin, sei lá, é o responsável por deixar as pessoas pobres, com algumas pessoas ali do governo dizendo que não serve para nada, que as transações não servem para nada. Nós tivemos, né, os ETFs, então, acumulando 20 bilhões de dólares em Bitcoin na semana passada, com uma entrada de mais de 2 bilhões acontecendo, né? Então, nós tivemos na semana passada todos os dias muito positivos e positivos, assim, brabamente, né? 500 milhões, 300 milhões, 400 milhões... 273 milhões na sexta-feira. Então, a semana finalizou com mais de 2 bilhões entrando no Bitcoin via ETF. De novo, né? Uma questão de narrativa muito maluca em que a gente tem os maiores players do mundo olhando e as pessoas se expondo e o mundo cada vez mais reconhecendo o Bitcoin e as criptomoedas. Mas o outro lado, alguns argumentos muito malucos, né? Mas é isso. É muito louco, né? Cripto é muito louco. Acho que é isso que eu tenho pra dizer pra vocês, né? Ether ainda continua ali sofrendo um pouco, né? Teve umas entradas também na semana passada, mas em relação ao total, por conta da saída do Grayscale, ainda tá negativo. O Ether tá sofrendo ainda um pouco. Em relação à eleição especificamente, né? Nós
temos ali alguns empates acontecendo em algumas pesquisas, né? Uma distância estava um pouquinho maior, a gente está menos de 2 semanas praticamente ali das eleições, né? Então, nós temos. Claro que a gente tem várias fontes, né? De pesquisas ali, mas o que tem acontecido é que o Trump tem ganhado cada vez mais exposição, né? Então, ali no início de setembro, 43, agora em 46, varia um pouco, né? Enfim, de site para site ali. Mas nós temos aqui também 47, claro que nos mercados mais relacionados a cripto a aposta, né? Daí ela é no geral em relação a quem está ganhando e não as porcentagens, então tem um ágio bem diferente que vocês podem estar vendo aí, mas o mercado tá aí precificando, né, que existe uma chance, parece razoável, do Trump ganhar. E aí tem a questão, gente, que eu não entendo 100%, tá? Mas diferente daqui no Brasil, nos Estados Unidos, a gente tem a questão da maioria pelos estados, né? E essas questões dos pontos. Então, pelo que eu entendo, o Trump, ele, mesmo se ele perder em termos de maioria, né, ele ainda assim pode ganhar se a diferença não for muito grande por conta dessas questões da maioria dos estados, né? Então, por que todo mundo está dizendo que o Trump vai ganhar, por mais que nesses dados, né, em relação à maioria, ele está perdendo, por conta dessa regra que é diferente, né? Então, acho que dizem mais ou menos uns 3 ou 4%, ou até 5%, eu acho, né? Se ele tiver a menos, ainda assim ele pode ganhar devido a essa maioria. E para finalizar, gente, só um dado que eu acho legal, né? A Andreessen Horowitz acabou de publicar um report bem legal, State of Crypto Report 2024, né? E aí, aqui ele traz alguns dados que eu acho que balanceiam muito, por exemplo, esse tipo de argumento, né? Mostrando, por exemplo, né, que o número de endereços ali ativos em Bitcoin mensalmente atingiu uma nova alta histórica, né? Nós tivemos um all-time high, então, bem grande ali de 220 milhões de endereços interagindo com alguma blockchain pelo menos uma vez no mês, o que é 3 vezes, né? É o que a gente teve no final do ano passado. Então, bem, bem, bem animado. E olha que ano passado o preço estava tendo um desempenho bem interessante, né? Aqui o que a gente consegue ver também, né? Que Solana tem ali realmente, está sendo, né, a blockchain com maior nível de interações. E aí tem vários dados muito interessantes, né, em relação ao recorde também de wallets. Tem várias coisas bem legais, mas eu queria trazer para vocês mais esse dado aqui, né, mostrando que o setor continua crescendo em termos de atividades que estão acontecendo, né, e tem muita coisa acontecendo, desde a tokenização dos ativos reais até o uso de Bitcoin por esses países, né, que tem a questão das moedas deflacionárias. De novo, né, os dados mostram eles são um argumento por si só, eu acho que contra esse tipo de notícias, né, que a gente tem como essa aqui, né? Então, mostrando que, cara, diferente de dizer que, na verdade, ele é causador, né? Ele é que as pessoas ficam ricas às custas das outras, o que esses dados on-chain mostram que, na verdade, ela é a alternativa que se tem nesses lugares, como Nigéria, Índia, Argentina, né, em que tem esse aumento no Bitcoin. Então aqui é um report bem legal, vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês lerem o report inteiro, mas eu acho que hoje eu queria mais trazer, na verdade, esse dado, assim, reflexivo, né, porque a gente ouve muita coisa sobre o Bitcoin, mas é legal que a gente possa olhar os dados, né, e dizer, cara, isso que vocês estão dizendo não condiz com o que a gente sabe de cripto desde sempre, né, então, na verdade, é uma alternativa. E sim, quem não tiver cripto, outras formas de investimento de forma geral, tende a ficar mais pobre mesmo, porque é isso, né? Investimento é a alternativa que nós temos para conseguir garantir que o nosso dinheiro mantenha o valor ao longo do prazo. E a questão da hiperinflação, tal como mostrado ali, né, no Dead Currencies, existe desde sempre, hiperinflação existe. A hiperinflação, né, ela começou depois que os estados, os países, né, abandonaram o padrão ouro, e desde então é necessário que a gente busque alternativas. Como eu citei no começo do vídeo, assim, por questões da minha própria saúde mental e da de vocês, eu tenho tentado trazer notícias não polêmicas, notícias boas, dados fundamentalistas, dados on-chain, né, e ficado longe das polêmicas, porque acho que no final elas, pelo menos, me fazem muito mal.
né? Mas hoje eu não consegui não citar esse paper aí pra vocês. E eu quero de verdade saber o que vocês acham, se esse argumento faz sentido de alguma ótica ou se vocês também acham que é extremamente estranho. Então não deixem de deixar nos comentários realmente a opinião de vocês em relação a esse report. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos, se cuidem, fiquem bem, tá bom?